Capítulo 8. Montanhas e vales. A vida é instável, mas você não precisa ser. No parque de diversões, ela é uma das principais atrações. Junto ao carrossel, os carrinhos que se chocam, o trem fantasma, a roda gigante e ela, a montanha-russa. As pessoas costumam formar filas quilométricas para se aventurar nesse famoso aparelho. Quando finalmente chega a vez, as pessoas se sentam em um carrinho, são levadas por um trilho lentamente, enquanto sobem vagarosamente, o coração parece vir à boca, antecipando o que está por acontecer. Ao chegar ao cume dos trilhos, a velocidade toma conta do brinquedo. Quedas e giros para cima ou para baixo arrancam gritos dos participantes. Entre uma queda e outra, momentos de estabilidade e calmaria acontecem, até que a próxima subida ou do próximo mergulho as levem a mais emoções. Embora algumas fiquem com medo, todas as entregam à emoção e confiam que a montanha-russa é segura. A vida muitas vezes parece uma montanha-russa, movimentos para cima, movimentos para baixo, tempos de calmaria e estabilidade entre eles. A Bíblia lembra-nos de que há períodos de vales e de montanhas, desertos e terra prometida, choro e alegria, vale da sombra da morte e pastos verdejantes, morte e ressurreição entre os outros extremos, momentos de calmaria e estabilidade nos quais as emoções não são tão agudas. Contudo, não precisamos abandonar o equilíbrio só porque a vida parece se desequilibrar. Muitas vezes, nas emoções provocadas pelos altos e baixos da vida, é que muitas pessoas são tentadas a perder o equilíbrio de Deus para o dia a dia. Quando os caminhos da vida parecem nos arremessar para cima ou para baixo, precisamos aprender a nos manter equilibrados. O apóstolo Paulo nos disse: "Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4, verso 11 ao 13, NVI. O apóstolo aprendeu a adaptar-se e estar contente em toda e qualquer situação. Se Paulo teve que aprender, significa que ele não nasceu sabendo. Em geral, quando aprendemos algo, temos a necessidade de que alguém nos ensine. Mesmo aqueles que são autodidatas aprendem com os autores dos livros que leem. Se é assim, quem ensinou Paulo a viver contente, apesar da situação? Poderíamos pensar que foram justamente as situações pelas quais passou que o ensinaram. Quantas pessoas, porém, passam por uma variedade de circunstâncias, mas nunca aprendem a se adaptar? A verdade é que todos passam por altos e baixos na vida. Poucos, no entanto, aprendam a lidar com isso. A boa notícia é que o professor do apóstolo Paulo continua dando aulas particulares. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele, recebida, que é verdadeira e não falsa. Os ensina acerca de todas as coisas, permanecem nele como ele os ensinou. 1 João, versículo 2, verso 27, NVI. Podemos aprender a permanecer firmes e equilibrados em meio às subidas e descidas da vida, porque temos o melhor mestre da face da terra, o Espírito Santo. Deixe que ele o instrua, enquanto vemos o que o seu livro didático, a Bíblia, nos diz a respeito do assunto. Subtópico: aprenda a manter o equilíbrio. O diabo aposta todas as suas fichas em pessoas que vão viver ou negar a sua fé com base na circunstância. Repare que o Satanás disse a Deus sobre Jó. Então respondeu Satanás ao Senhor: "Porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo a quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." Jó, capítulo 1, verso 9 ao 11. Nesse texto,
Fica evidente o quanto o diabo acreditava que Jó iria deixar sua fé. E se lhe fosse tirado os bens, a família e, por fim, a saúde, Satanás decidiu agir justamente nessas áreas, porém Jó não abandonou suas convicções. Percebemos que o diabo agiu na circunstância do servo de Deus, não porque estivesse interessado nelas, em especial, mas sim porque desejava atacar a fé de Jó. Satanás atua em algumas situações porque quer roubar a nossa fé em Deus e não por interesse em questões alheias. Ele se enganou quanto a Jó, mas infelizmente tem acertado na vida de muitos hoje. O apóstolo Paulo nos disse que combateu o bom combate e guardou sua fé. Seja na fartura ou na escassez, precisamos zelar pela nossa fé em Deus e tirar os olhos do que está acontecendo conosco. O livro de Provérbios nos ensina que, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Paulo guardou sua fé e Salomão nos ensinou a guardar o coração. Se juntarmos as duas ideias, poderemos ter uma grande verdade, de forma muito simples. Guarde o seu coração que crê em Deus, pois dele procede as fontes da vida. As fontes da vida não saem de qualquer coração. Um coração incrédulo e orgulhoso não é para ser protegido, pois ele não produz nada. Paulo ficava contente na montanha-russa em que ele vivia, porque a fé depositada em seu coração estava guardada e centrada em Deus. Quando estava na prisão, ele disse aos filipenses que se alegrassem no Senhor. Alegria e fé não tem nada a ver com escassez ou prosperidade, e sim com o Senhor. Não são as circunstâncias boas ou ruins que nos darão fontes para uma vida equilibrada. Você nunca aprenderá a estar adaptado e contente às situações se a sua fé for circunstancial. A pergunta que fica é: o que seria uma fé circunstancial? É a fé que baseia o amor e o cuidado divino apenas no que acontece de bom ou ruim. As pessoas com essa crença julgam-se esquecidas por Deus quando as coisas vão mal para elas e se sentem amadas somente quando tudo está indo a mil maravilhas. Por isso, as circunstâncias as levam para cima e para baixo, fazendo com que a vida emocional delas seja como uma montanha-russa. Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância, porque não media o amor e o cuidado de Deus baseado no que acontecia com ele. Ele os media fundamentado no que Cristo havia feito. Paulo dizia que se gloriava na cruz de Cristo e não em suas tribulações. O apóstolo servia a Deus pelo que ele já tinha feito e não por aquilo que ele iria fazer. A fé precisa estar no Calvário ou nunca encontrará o seu fundamento. Quando um cristão serve ao Senhor pelo que ele vai fazer e não pelo que Cristo já fez na cruz do Calvário, estará fadado a desanimar e se desequilibrar. O que nos dará alegria e estabilidade em meio ao sobe e desce da vida é o conhecimento de Deus e do que ele já fez. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 ao 18. Para os cristãos, a alegria e o equilíbrio em tempos de fartura ou fome só serão possíveis se o foco dele for Deus e a sua salvação. Em meio ao caos pelo qual a sua nação passava, Abacuque diz que sua alegria não se encontrava nas flores da figueira, nem nos frutos da vide. Seu foco estava em Deus e na salvação que ele dá, não nos resultados favoráveis. Quando os discípulos voltaram de uma missão dada por Jesus, mostraram-se felizes, dizendo ao Senhor: em teu nome até os demônios se submetem. Lucas 10, 17. Jesus, contudo, os direcionou para o lugar onde a sua alegria deveria estar. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitei os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas 10, 20. O nome escrito nos céus faz-nos lembrar da salvação. A Bíblia nos ensina que aqueles que receberam a Cristo têm o seu nome enrolado no livro da vida, nos céus. Com essa orientação, Jesus deixa claro que o que deveria nos manter contentes não seriam situações transformadas ou não, e sim a nossa salvação. Quando nossa salvação em Cristo passa a ser o foco da nossa alegria,
O que nos acontece não nos abalará. A salvação tirou o poder do pior inimigo dos homens, a morte. Para o cristão, a morte não é o fim da vida, mas o começo de uma vida eterna e abundante. Se o cristão vive, é de Deus. Se morre, vai para ele. Qual dos problemas desta terra pode tirar a alegria daqueles que não estão presos à lei? Existe tristeza capaz de apagar a alegria da salvação? Por isso Paulo afirma triunfantemente: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 38 ao 39. Amado leitor, pare de acreditar no amor de Deus apenas quando tudo vai bem ou descrer quando tudo vai mal. Não use suas circunstâncias como mediadoras da revelação de Deus. Vá a Ele de forma direta, pois quando guardamos o nosso coração, crendo em Deus e em sua salvação em Cristo, temos dele fontes de vida que nos manterão firmes e equilibrados, apesar dos desequilíbrios da vida. Subtópico: os perigos da fartura e da escassez. Quando nosso coração está centrado em Deus, nem a fartura nem a escassez nos desviará de nossa fé. Entretanto, quando nossa fé não está bem direcionada, elas terão uma grande influência em nosso comportamento. Começaremos a manifestar comportamentos coerentes com a circunstância e não com a palavra de Deus. Poderemos ficar confortáveis demais a ponto de esfriar nossa fé na bonança e murmurar nas adversidades. Uma vez ouvi um pregador dizer que estava pedindo a Deus por tribulações para a igreja. Logo após afirmar isso, ele justificou sua posição, dizendo que quando as situações eram ruins, todos oravam e buscavam mais a Deus. No entanto, quando os cristãos prosperavam, quando os irmãos prosperavam, aquela fome por Deus diminuía. Devo dizer que, quando ouvi isso, achei um absurdo. Se o cristão precisa de adversidade para buscar a Deus, ele estará apenas buscando alguém para resolver seus problemas. Sua fé será sempre em um Deus remédio, feito apenas para resolver suas dores, e não no Senhor, que devemos orar por quem Ele é. Embora a fala daquele pregador seja equivocada, uma coisa parece ser fato. O ser humano muitas vezes não sabe lidar com a prosperidade. Quantas pessoas diminuíram sua oração? Presença na igreja ou leitura bíblica porque estava tudo bem com elas? A Bíblia nunca proibiu a riqueza, mas aconselhou os ricos a não confiar em suas riquezas. Esse conselho mostra que não podemos confiar na circunstância favorável que estamos vivendo, como se o sucesso fosse capaz de nos dar tudo o que nós precisamos. Quando o ser humano se vê protegido e amparado em suas necessidades por coisas tais como dinheiro, ele tende a esfriar com Deus, pois colocou a sua dependência ali. Logo ele terá também suas ações comandadas por aquilo de que depende. Será o dinheiro ou o sucesso que dirá a ele descanse, trabalhe, fique ou vá? Ou seja, Deus deixou de ser o Senhor e a fonte da sua vida. Quando tudo vai bem, somos testados a ver se a nossa fé está mesmo em Deus, ou se foi transferida para a fartura que estamos usufruindo. Paulo aprendeu a estar contente na abundância, não por causa dela, e sim apesar dela. Os noivos de Caná da Galileia não convidaram Jesus para o casamento deles, a fim de resolver um problema. Não convidaram a Cristo pelo que ele fazia, pois, segundo a própria Bíblia, quando Jesus transformou água em vinho naquela festa de casamento, aconteceu o primeiro milagre. Os noivos convidaram Jesus porque gostavam dele e queriam compartilhar sua alegria com ele. Não chamaram pelo que ele fazia, mas por quem ele era. Nossa busca por Deus em nossas festas mostram que amamos e servimos ao Senhor mais do que ao nosso próprio sucesso. Se a fartura pode nos desviar da fé, a escassez pode também nos tirar o equilíbrio. Nas dificuldades, temos o desafio de não deixar que estas influenciem nossas atitudes. Muitas pessoas, diante da falta financeira, enfermidades, perdas e incertezas do futuro, fraquejaram na fé em Deus e se tornaram pessoas amargas e murmuradoras.
Isso acontece principalmente quando estiveram bem a vida toda e de repente se veem em uma situação ruim. Paulo relata que aprendeu a estar contente tendo tudo e também quando nada possuía. Viver desde sempre na faixa da pobreza não é nada fácil. Todavia, estar na riqueza e de repente ser conduzida para a pobreza traz complicações peculiares. Provar o desconforto depois de ter experimentado o conforto é um desafio, pois tendemos a comparar a miséria de hoje com a fartura de ontem. Essa comparação de experiências tão diferentes tende a afligir e deprimir ainda mais o homem, fazendo a adversidade ser ainda mais insuportável. Essa flutuação da fartura para a escassez aflige tanto o homem que ele passa a viver para a situação e não para adorar o Senhor. Suas palavras e comportamento parecem gravitar apenas ao redor do problema e não o aproximam de Deus. Até quando busca a Deus, o interesse não é o relacionamento com Ele, mas as bênçãos que Ele concede. Torna-se um viciado em pedir. Por fim, quando recebe o que quer, não transforma isso em serviço, ou seja, não usa sua fartura para ajudar os outros que precisam. A sua imaturidade o tornou um egoísta, alguém voltado apenas para suas próprias necessidades. Quando uma pessoa está com seu coração em Deus, ela ora com fé a respeito do problema, porém não fica concentrado nele. Ela investe em adorar e ajudar aos outros, crendo que Deus está dando o que ela precisa. Ela está mais ocupada em ter experiências com o eterno do que em resolver as tempestades da vida. Quando leio o texto que fala de Jesus andando sobre as águas, chama-me muita atenção o que Pedro não disse. Pedro não disse: Jesus, acalma a tempestade. O famoso apóstolo afirmou: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Em outras palavras, sua preocupação não era que Jesus acabasse com o problema da tempestade. Ele queria ter uma experiência com Cristo, ainda que no meio da tempestade. Infelizmente, hoje em dia, muitos se encontram tão focados em suas tempestades que estão perdendo experiências com Deus. Andam de problema em problema, e não de glória em glória. Vivem falando do que vivem ao invés de falar a respeito daquele para quem está vivendo. É uma geração que vive para apagar o fogo das adversidades e não para queimar com o fogo do Espírito. Moisés foi um homem que, como Paulo, experimentou o muito e o pouco. Viveu 40 anos na corte egípcia, depois o mesmo tempo no deserto de Midian. Um dia, porém, ele teve um encontro na sarça ardente. Ele conheceu um Deus com quem conversaria face a face, um amigo. Enquanto o povo de Israel vivia murmurando, Moisés vivia no cume do monte, orando. Um dia Deus se irritou tanto com o povo que disse a Moisés que não iria mais com eles. O anjo os conduziria à terra prometida. Para os outros, isso talvez fosse uma boa notícia. Deus vai me livrar desse deserto. Vou para a terra que mana leite e mel, escoltado por um anjo. Para outros, não. Não para Moisés. Moisés não aceitou aquela situação. Ele disse: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Em outras palavras, eu prefiro o deserto com tua presença do que a terra prometida sem ti. Quando esse grande homem de Deus clamou, não pediu para si a terra prometida, ou melhores condições. Ele rogou a Deus que lhe mostrasse sua glória. O homem maduro que já provou a fartura e a escassez sabe que nada dessa terra é mais glorioso do que a presença de Deus. Se você aprendeu a valorizar mais a presença de Deus e a sua salvação do que as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, você vai conseguir guardar o seu coração e a sua fé. Assim você ficará firme, mesmo que a vida o jogue para cima ou para baixo. Conservará o equilíbrio mesmo em meio aos desequilíbrios circunstanciais. Você estará adaptado e contente em toda e qualquer situação. Dessa forma, a montanha-russa não será um tormento, e sim uma grande experiência.